uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Ó, já aparece aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder interagir, conversar, bater papo, falar um pouquinho sobre teologia também. É mais um espaço aí para a gente poder conversar e se encontrar. Além disso, vou aproveitar que já no começo do programa, antes da gente entrar nos debates, colocar as redes sociais do Vejam Só. São os locais onde você pode encontrar também conteúdo sobre o programa, os temas que nós iremos abordar, os convidados que nós vamos receber. Inclusive aqui tem também o nosso canal lá no YouTube. Canal esse onde você encontra todas as edições do Vejam Só e também consegue acompanhar a gravação do programa ao vivo, tá bom? Preste atenção, você acompanha lá no nosso canal do YouTube a gravação do programa, não a exibição dele, tá bom? Então, lá no YouTube você tem, para você que é inscrito lá no nosso canal, você tem esse privilégio aí de acompanhar antes, tá? Então você pode acessar por lá. Tem aí também o Facebook e o Instagram, chega por lá, se inscreva, siga as nossas páginas aí, dê essa moral também e sempre que você compartilhar, assistir um conteúdo, curta também para você ajudar na divulgação do nosso trabalho. Tá bom? Já vou apresentar aqui os meus convidados e, na sequência, vamos colocar o tema aí da nossa conversa. Com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo Henrique, ele que é lá do Seminário Batista Livre. Pastor Paulo, meu irmão, de novo, obrigado por aceitar o nosso convite. Sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, pastor Javan. Graça e paz a você que nos abrilhanta com a sua companhia até essa hora da noite. É muito prazer estar aqui no Vejam Só, esse que, sem dúvida, é o maior e melhor programa de debates teológicos e assuntos concernentes ao reino de Deus. Para mim é um prazer sempre estar aqui com alegria e tentar, nesse tema bastante polêmico e talvez um tema que permeia aí a cristandade não só brasileira, mas mundial, abordar algumas questões e o intuito é com que você cresça mais e mais na presença de Deus. Zeca, muito obrigado, agradecendo toda a produção da HIT. Prazer estar com o senhor aqui. Mais uma vez nós vamos dialogar no nome de Jesus. Amém. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo aqui nos estúdios. Você falou aí da oportunidade de quem nos assiste crescer um pouquinho no conhecimento e é um trabalho que o Seminário Batista Livre tem feito aí com excelência também, levando o estudo da teologia, das Sagradas Escrituras a quem tem interesse. Vamos falar um pouquinho do seminário? Claro. Por favor, Paulo. A gente tem coordenado o polo do Jardim Tremembé, na Zona Norte, você que é da Zona Norte, mas o Seminário Batista Livre tem expandido, graças a Deus. São 8 unidades espalhadas em São Paulo e no Brasil também, Extrema. O reverendo Weber esteve por lá também, dando aula. Um abraço ao professor e pastor Wilson Martins, que está ali coordenando. Tem Guarulhos, tem 3 unidades na Zona Leste, você que é da Vila Prudente, você que é da Vila Antonieta, você que é de São Miguel Paulista. E nós estamos ali trabalhando, sério, no Jardim Tremembé, na rua João Rios, número 206. Você também pode acessar o Instagram do Seminário Batista Livre e também pode acessar o site www.seminariobatistalivre.com. Escolher a melhor unidade, curso de graduação, curso de pós-graduação, curso de línguas originais. É um ambiente muito sadio para você desenvolver e crescer ministerialmente. Um abraço no coração do nosso diretor, pastor Jamerson Oliveira, e todos os irmãos que têm trabalhado para que esse seminário venha a crescer. Muito obrigado. Sim, com aulas presenciais. Presenciais, a de ser presencial o bicho pega, hein? Exatamente, o que é muito legal, que altera a dinâmica também do aprendizado. Já teve lá com o pastor Wilson lá em Angola já? Não tive lá, não. Tive com ele online, pastor Wilson lá em Angola, verdade. Um abraço, pastor Wilson. Fiz a live com ele sobre interpretação. Legal lá, tem desenvolvido bastante. Tem Portugal também, assim, o Seminário Batista Livre não para de crescer, é um ambiente gostoso. Um abraço para você que tem trabalhado em prol desse desenvolvimento dessa obra aí, com certeza. É uma obra de Deus. Eu perguntei porque eu tô agendando com ele. Daqui a pouco eu tô lá numa live também lá com legal demais. O pessoal é engajado, hein, lá, hein? O pessoal gosta. O pessoal gosta de aprender e o pessoal é inteligente. Eu costumo dizer que é um caminho que a teologia faz, né? E a África vive aquele amor ao evangelho que aqui no Brasil a gente tinha ou escuta as histórias, né? Nos anos 70, 80. Chama aquele primeiro amor, né? Primeiro amor, exatamente. E o pessoal lá na África está muito desse jeito, tão completamente apaixonado pelos estudos das Sagradas Escrituras. Obrigado, Paulo, pelo carinho. Por aqui. Obrigado o Instagram pessoal do Paulo apareceu aí para você.
segue lá o nosso irmão também, tem muito conteúdo de teologia para você, conhecer um pouquinho melhor o ministério. E o contato do Seminário Batista Livre também apareceu. Se você tiver interesse aí, é só acessar lá e pegar as informações, tá bom? E eles vão ficar salvos também no nosso perfil do Instagram, tá certo? E nós temos o privilégio de receber também nessa noite o pastor Javan Ferreira, ele que é ministro da Igreja Batista em Bela Vista. Pastor Javan, meu irmão, obrigado por retornar ao programa, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Eu que agradeço, Zeca. É sempre uma bênção estar aqui. Quando a produção, a Angélica, dá um toque, a gente procura ajustar a agenda e participar, porque é bênção para quem vem, é bênção para os queridos que estão linkados, assistindo, e se estão assistindo, é por conta do interesse, querem crescer, né, na graça, no conhecimento do Senhor, querem edificação, querem conteúdo para partilhar com outros, né, sobre Jesus Cristo, sobre a palavra. É muito importante, no mundo de tanta ignorância, de falso ensino, você conhecer a palavra de Deus. A vacina contra a falsidade da mentira é você conhecer o que é verdadeiro. Né? Quando você conhece a verdade, aí vem a falsidade, você bate, opa, não é por aqui. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, Zeca, pastor Paulo, já nos encontramos em outras situações, né? E foram bons encontros, né, de crescimento, e certamente a você que está aí assistindo, permaneça firme, você, como falei, é um interessado, uma interessada, e esperamos em Deus que, ao término do programa, você seja esclarecido e seja fortalecido na sua fé. Que por mais polêmico que seja o assunto, né, Zeca, que o programa propõe, a finalidade não é gerar uma polêmica, mas resultar no esclarecimento, na edificação, para que você fique mais firme ainda na fé e não se deixe abalar por nada, porque um dos sinais, né, de que você é uma pessoa salva em Cristo, tem o Espírito, é a permanência, a fidelidade, apesar das contingências desfavoráveis, que são muitas, né? São muitas. Sem dúvida. Boa. Vou pedir as informações da igreja, pastor Javan, por favor. Estou pastoreando a Igreja Batista lá no Bela Vista, em Osasco, na Avenida Carlos C. Costa, 655, uma igreja com programação semanal, né, escola bíblica, que nós enfatizamos mesmo, culto, domingo pela manhã, 9 e 10 horas, às 18 horas o culto, celebração da vida com Deus e da família, sempre crendo no poder do Evangelho, o Evangelho bíblico, porque não há cristianismo bíblico sem Bíblia, né? Não há cristianismo verdadeiro sem Bíblia. Mas me permita, Zeca, dar um abraço, o pessoal sempre cobra, né? Os queridos lá de Campina Grande, na Paraíba, que é uma audiência cativa, os amigos que a gente tem na Bahia, em Pernambuco, e também os daqui mais perto, de Ribeirão Preto, Igreja Batista Campos Elíseos, Jardim Independência, Simeone, por onde eu passei, e todos daquela região que também sempre passou, assistiu o programa, e não só o programa quando eu venho, mas o programa que quem descobre vai sempre reservar um tempinho, né, porque sabe que vai ser abençoado. E polêmicas, eu insisto em dizer, está na cabeça dos outros, né? O Paulo Henrique tem a sua convicção e eu tenho a minha, né? Tá bom, a polêmica não está com vocês, né? Tá, nesse sentido, bom, não sei não, vamos ver. Nós vamos ver, a partir de agora, aliás, pode colocar aí na tela, antes de colocar na tela o tema, só relembrar que os contatos do pastor Javan já apareceram aí para você, perfil no Instagram, canal no YouTube, tudo direitinho. E eles vão ficar salvos também lá no nosso perfil oficial do Instagram, para você conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão, o trabalho dele, poder seguir aquilo que eu falo. É uma atitude muito simples, só você seguir, curtir os conteúdos dos nossos convidados aqui, já abençoa demais a vida dos nossos irmãos e ajuda a divulgar a mensagem do Evangelho. Sempre que você curte, sempre que você compartilha, a plataforma entende que aquele conteúdo é relevante e começa a distribuir para outras pessoas também, tá bom? Dito isso, vamos lá para o nosso tema e começar a nossa conversa. A pergunta do Vejam Só hoje é a seguinte: quem não é batizado nas águas pode dizer que é cristão? Observe o termo aí, batizado nas águas. E a gente parte a nossa conversa aqui de que a Bíblia ensina que existem outros tipos de batismo. Mas precisa ser nas águas para dizer que é cristão ou não? De repente, algum outro batismo indicado na Bíblia já serve e aí está tudo bem, ou o batismo é obrigatório. Bom, vamos discutir sobre essa questão a partir de agora. Meus convidados vão fazer as considerações iniciais,
mostrando o caminho que eles pretendem seguir durante o programa. Depois eu abro a oportunidade para você participar também votando na nossa enquete. Quem senta à direita sempre tem o privilégio de começar, tá bom? Aqui no Vejam Só, o pessoal da esquerda a gente deixa sempre para depois. E fala por último, né? E fala por... É porque o pessoal da direita tem privilégio. Tem privilégio, né? Você está do lado contrário. Ficou na esquerda, você está do lado contrário. Mas depois a gente vê isso daí. Se você fizer muita questão de encerrar o programa, depois eu tento convencer o Paulo para te deixar com quando o assunto é muito polêmico, né? Quem fala por último acaba levando vantagem, né? Acertou. Sempre guarda uma bomba pro final. Né? Mas vamos lá. Agora a introdução ainda. Vocês já estão pensando no final. Paulo começa, depois o pastor Javan vai ter a oportunidade de responder a nossa pergunta. E aí, meu irmão, como é que você responde? Zeca, esse é um tema que nós temos discursado ao longo dos anos, né? Estive aqui falando numa oportunidade, um tema próximo sobre a ideia do batismo, se ele é uma condição primordial para a salvação. E falando desse tema, quem não é batizado nas águas pode-se dizer que é cristão? Eu vou trilhar o caminho que não, e justamente por conta das formas que a igreja ela adotou ao longo dos anos, né? Ou seja, quando você faz uma análise nas palavras de Jesus, existe uma indicação para a pessoa ingressar no ministério, para a pessoa ingressar na vida cristã. O batismo é um pontapé inicial, ele é uma demonstração inicial que a pessoa vai começar a trilhar. E essa visão, ela é uma visão ortodoxa. Todas as igrejas de cunho cristão entendem de uma maneira que o batismo faz parte da vida cristã. Então, a pessoa, ela recebe as instruções, e muitas igrejas, ela pode aparecer num dia de domingo qualquer, ou num qualquer dia que for o dia do batismo, ela fala assim, eu quero ser batizado, e aí esses obreiros vão lá e batizam essa pessoa, e a partir dali ela começa a participar da ceia do Senhor, ela começa a entender, participar das reuniões com mais afinco. Em muitas igrejas, no caso, você tem a separação de visitante e de membro. E quando você recebe a carteirinha ou recebe um cadastro de membro, isso acontece a partir do batismo, e o batismo você é, então, cadastrado ali no sistema da igreja e começa a fazer parte daquele ministério. Uma palavra, partindo do princípio que Marcos capítulo 16 é um texto canônico, então Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Essa conjunção, que muitos falam cair, cai ou ki, no grego mais moderno, por causa do ditongo, nós temos, então, essa ideia, crer e for batizado, porque tem muita gente que acredita, e acredito que o pastor Javan deva trilhar esse caminho, mas que ele não segue. Eu creio que você quer ser batizado? Não. E aí começam algumas implicações. Por que você não quer ser batizado? Porque eu faço isso aqui de errado, tem até a consciência. Porque eu ainda faço isso aqui. Porque eu não quero me libertar. Existe uma análise interpessoal que a pessoa entende que ela, de alguma forma, ela não vai ser batizada. Então, a partir desse princípio, e alguns textos também, começando com João Batista, Pedro, Paulo, o ministério desses irmãos na Bíblia, ele começa a partir de uma pregação de arrependimento, seguida do batismo e dando sequência no ministério. Biblicamente, nós vamos trilhar dessa forma. Já com uns 3, 4 assuntos que eu já cocei aqui para responder. Encosta. E o pastor Javan falou, a briga maior vai ser com o apresentador. Rapaz, eu nem estava esperando isso, mas pior que é verdade, você falou antes. O discurso começa, aqui, mano. Cara, rapidinho para surgir a heresia, né? Mas segurei aqui, mas depois vou fazer umas perguntas aí. Deixa aí. Javan, quero ouvir as suas considerações iniciais também, entender o caminho que você vai seguir a partir da resposta da nossa pergunta. É que a gente comentava antes de irmos, né, para o ar que, na verdade, às vezes o apresentador ele é mais polêmico do que os convidados, né? Ele fica inquieto se os convidados não brigarem, né? E eu lembro uma vez que eu vim aqui, o Weber
no intervalo, me deu uma cutucada para a gente para esquentar o debate, né? A gente gosta de polêmica, a gente gosta. Aí pega... é bom que quando você é o apresentador, você ainda consegue sair pela tangente, porque você fala assim, eu nem acredito nisso, mas vou fazer essa pergunta só para provocar. Aí o pessoal fica na dúvida. Agora vocês não, quando vocês defendem, vocês têm que sustentar que é aquilo que vocês acreditam mesmo, né? Eu ainda consigo escapar. Então dá para falar umas heresias aqui mais tranquilo. A ideia do batismo, a gente tem que sempre ter em mente que a vida, tanto até do povo hebreu, né, Israel e etc., o povo com o qual Deus firma aliança, e vindo para o cristianismo, mas anterior a eles, em todas as religiões, há uma cultura de batismo. Né? E, em geral, o batismo, se nós formos verificar, né, em termos exegéticos, né, formos buscar na literatura, na questão da etimologia da palavra, para sermos fiéis ao nascer da ideia, a palavra batismo, por exemplo, no hebraico tabal e no grego o batismo, ela traz a ideia de você mergulhar um corpo dentro da água. E isso caracteriza lavagem, purificação. E o batismo, para nós cristãos, tem basicamente 3 sentidos, né? A questão do simbolismo, que testemunha, tem a questão que o pastor Paulo Henrique bem colocou, de pertença, de pertencimento, e a questão da purificação. Aí, as igrejas batistas e boa parte das igrejas evangélicas, a gente contempla o batismo como a pertença, ou seja, alguém se torna membro efetivo da igreja batista, daquela comunidade local, no nosso caso, através de carta de transferência, quando vem de uma igreja de mesma fé e ordem, na qual o pessoal que crê como nós cremos, e que passou também pelo batismo por imersão e etc., e também por aclamação, né, quando não é uma igreja evangélica que não dá carta, transferência, e o que nós mais gostamos é pelo batismo, quando alguém se converte e vai dar o testemunho, se deixando batizar. Mas nós entendemos que ser cristão, embora se tornou um senso comum, né, dando um significado à palavra meio que automático, que todo mundo quer ter um bom caráter, é um cristão. E cristão é gente, tudo quanto é religião, no conceito brasileiro, né? Que é uma pessoa boa, é um bom cristão, uma boa pessoa. E a gente tem que se ater ao que é ser cristão biblicamente. Esse apelido que a igreja ganhou lá em Antioquia, né? Registra isso, Atos 25, se eu não me engano, quer dizer que são pessoas que buscam imitar a Cristo, discípulos de Jesus Cristo, olha lá, os cristãos que seguem o Nazareno, etc. E para ser cristão à luz da Bíblia, é necessário o quê? Que a pessoa creia em Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, como o Filho de Deus, único, suficiente, Salvador, e vai crer à medida que ele vai ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai impactá-lo, tocar no coração dele, quando ele recebe de bom grado, e operar a conversão, que nós chamamos de novo nascimento, aquele para o qual Jesus Cristo apontou quando conversou Nicodemos, é necessário se nascer de novo. Não basta ser um religioso, praticar tudo que é orientado na lei cerimonial do Antigo Testamento, se você não nascer de novo, se você não se converter, se você não se tornar uma nova criatura. Portanto, o batismo, ele é precedido dessa fé. E aí nós temos entendimento de que a pessoa, se ela se converteu ao Senhor Jesus Cristo, tem essa convicção de fé em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, independentemente dela ter sido batizada nas águas ou não, ela pode-se dizer, eu sou um cristão sim, eu tenho convicção, porque eu creio em Jesus Cristo. E isso não quer dizer que não deva se batizar, porque a gente tem entendimento até no texto bem colocado de Marcos, né, que Jesus Cristo vai dizer, quem crê foi batizado. Mas quando ele fecha, a gente tem que ver o todo, né, ele diz, quem não crê será condenado. Ele não volta a dizer, quem não crê e não for batizado está condenado, porque a salvação se dá pela fé.
É pela fé que nós somos salvos. Os ritos vêm como uma obediência, como ordenanças que são signos, né? São símbolos externos daquilo que você tem interiormente. E, é claro, aí nós vamos discutir alguns aspectos, né, que envolvem o ritualismo, e eu vejo que, infelizmente, com todo respeito, né, a fé católica, etc., mas tem muita igreja evangélica que, embora não se professe protestante, que tem muitos resquícios do catolicismo, né? Como batismos diferentes, batismo de criança, e aí vai, sem causar polêmica, né? Rapaz, vai anotando aí, Zé. E outras questões. Mas a Bíblia, ela não respalda o batismo como condição para a salvação. Perfeito. A condição para a salvação é a fé em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, como Messias, como o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Perfeito. Quis provocar o presbiteriano aqui falando de... Ele provocou 2 vezes. Quando ele falou que recebe... São resquícios do catolicismo os ainda. crentes de outras denominações e batizar as crianças. Deixa ele. Mas anotei aqui, tem muita coisa interessante para a gente falar também. Já vou devolver a palavra para o Paulo, mas antes deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar. Como é que você responde a nossa pergunta? Acesse o nosso perfil do Instagram e participe, dando a sua visão sobre essa questão aí do batismo e a identidade cristã. Aliás, vamos ver a pergunta que a produção deixou separada lá para você? Vamos lá? Põe na tela aí para mim, por favor. Tá lá, ó. Batismo e identidade cristã. Como que você identifica isso? Primeira opção, o batismo é essencial para ser cristão. E lembrando, conforme o tema do programa, o batismo nas águas, certo? Segunda opção, o batismo é uma expressão de fé, mas não é obrigatório. Você viu aí que a primeira opção é defendida pelo pastor Paulo Henrique, a segunda opção defendida pelo pastor Javan. E a terceira opção é a defendida pelo Weber Cocarelli. Não tenho uma opinião formada ainda sobre o assunto, não sei. Se você ainda está em dúvida, escolha essa opção. Na postagem seguinte, você consegue justificar a sua escolha, tá bom? Chega por lá para você poder participar, então, e dar as suas contribuições. Paulo, vou devolver a palavra ao irmão. Acho que a fala do Javan já te dá aí muita munição para responder, mas eu queria que o irmão trabalhasse de maneira mais específica um item que os dois comentaram, mas que, pelo que eu entendi, o Javan, acho que ele vai na mesma linha que você, de Marcos 16. Logo no começo do programa, eu fiz referência ao nosso tema que fala do batismo nas águas. O texto de Marcos, existe muita gente que interpreta, seguindo a mesma linha de João 3, com a conversa de Nicodemos, de que Jesus ali fala de um batismo espiritual, de um nascer de novo, não necessariamente um batismo na água para ser salvo. Sim. Então, eu queria que você desse a sua contribuição nesse sentido e depois fizesse comentários em cima da fala do pastor Javan, por favor. Como o pastor Javan abordou, existem vários batismos na Bíblia. As religiões que professam uma mudança, uma transformação, como é o caso do cristianismo, ela opta por fazer essa ideia da purificação, no sentido em simbologia. Jesus não tinha pecado, por exemplo, mas ele, além de dar o exemplo, ele vai mostrar qual é o caminho que deve se seguir. Mas, quando você fala batismo nas águas, batismo em nuvens ou nas nuvens, batismo em Moisés, batismo no corpo, e esse texto de Marcos capítulo 16, inclusive muitos irmãos, essa é não é que é uma hermenêutica atualizada, porque a igreja pentecostal, no caso a Igreja Assembleia de Deus, sempre entendeu que Marcos capítulo de número 16 fosse o batismo em águas. Ali sempre foi entendido como batismo em águas. Mas muitas outras teologias, como a teologia reformada, entende que ali é o batismo no corpo, quando você está, então, inserido no corpo de Cristo. E acredito que é isso que o Zeca se refere, sim, quando você é inserido no corpo de Cristo. E aí parece que esse discurso de Jesus, juntamente com Nicodemos, esteja, então, ligado a essa ideia do novo nascimento, mas ligado ao alto, né? Você precisa nascer do alto. Esse de novo aí é nascer do reino, nascer justamente das coisas do Espírito, que faz
todo o sentido. O grande problema que nós temos ali é a expressão hidatos, né, que é a ideia de água, que em grego é hidatos e em hebraico é maim. Então, você tem o elemento água que comporta ali, e aí talvez, isso aqui eu sei que você gosta dessa questão aqui, uma terceira via, e por que não pensarmos, esse é um ambiente acadêmico, né, um programa que faz você pensar, que leva você a abranger o seu intelecto. Por que não ser inserido no corpo e esse pontapé inicial, esse ser inserido do alto, com o simbolismo do batismo, como já era feito em Moisés, como era feito em João Batista? Por que não? É uma possibilidade. Agora, trabalhando essa ideia do pastor Javan, vou começar o debate agora. Parece, pastor Javan, que o senhor, a gente entende de forma semelhante, mas na inicial, o senhor concordou com o discurso de Marcos capítulo 16, disse que, inclusive, essa é uma prática da Igreja Batista, em sua maioria, de que alguém que sai de uma outra denominação e chega na igreja do senhor como pastor, como obreiro, como algumas convenções, o senhor recebe ali através de uma carta de recomendação que é comum, e principalmente se a pessoa é um obreiro, embora Paulo vai falar que a nossa carta de recomendação é o nosso próprio testemunho, não estou questionando a carta de recomendação, porque a Assembleia de Deus faz isso, as igrejas bem estabelecidas, de forma administrativa, fazem isso, e isso é muito bem, é saudável, não é? A ideia da reputação, não é isso que eu estou dizendo. Mas na inicial, o senhor disse que através dessas cartas, desse recebimento, a pessoa ela ingressa, ela foi batizada, se ele é um obreiro, se ele não foi, se foi batizado. Essa pergunta vai sempre estar à frente. O que você tem? Qual é o seu histórico na obra? Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não fui. E é só a partir dali, então, que a pessoa começa a ingressar nos trabalhos da igreja. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: por que então a pessoa que não é batizada, você já sabe, por que a pessoa então que não é batizada, ela não pode participar da ceia, ela não pode participar do ministério de louvor, ela não pode ser um obreiro, ela não pode trabalhar nos utensílios ou na liturgia da igreja, como se o batismo fosse ou não o pontapé inicial para ela ser inserida no corpo de Cristo? Passou a fala para ele? Pode responder? Pode, fica à vontade. Então, vamos lá, Javan. Responda a pergunta e, obviamente, faça aí as suas contribuições, né? O pastor Paulo conhece bem o Zeca, né? Quando ele sente que é uma provocação, a cara dele até muda. Não, ele gosta. Esse programa aqui é porque, assim, pastor Javan, ele está se segurando, porque o assunto pro homem hoje é difícil. Mas, olha, sem dificuldade, né? A questão da carta, eu concordo, o nosso testemunho... Só para finalizar aqui a minha participação, é que esse é um assunto que eu sou polêmico. Sim, não, eu sou polêmico nesse assunto. Porque, bom, mas ninguém quer saber minha opinião, não. Vamos lá, Javan. A carta... Não há mal nenhum quanto à carta, porque a carta também de recomendação foi praticada na Bíblia, né? Paulo faz uma recomendação a Filemon para que aceite o escravo de volta na condição de irmão em Cristo, né? E há uma natureza institucional. Nós sabemos que o corpo de Cristo é a soma de todos os salvos. E existem formas de organizar esse corpo em diferentes lugares que recebem diferentes nomes. Assembleia, metodista, presbiteriana, etc. E há um convencionar de ritos que são muito particulares de cada denominação, que, de fato, muitos não têm respaldo na Bíblia. Né? Não tem respaldo na Bíblia. Como, por exemplo, porque só batizado pode participar da ceia do Senhor. Não tem respaldo bíblico para isso. Né? Não tem. Essa é a resposta eu quero ouvir dele. Não tem. Mas é um tema, hein? A ordenança. Né? Jesus Cristo diz que deve ser batizado, como também... mas Jesus Cristo não disse que sejam batizados e participem do cerimonial da ceia do Senhor. Mas tem igreja que põe como condição. Usa como disciplina tirar o direito da pessoa participar. Mas só fechando a ideia... porque dentro desse esquema, desculpa, peço até desculpa, não sendo indelicado, mas por exemplo, na igreja do senhor, os obreiros lá servem a ceia para quem não é batizado? Pode participar? Uma pergunta de curiosidade. De curiosidade, né? E é uma prática bem local, que se torna pública, né?
O PH sabe onde mexer nos batistas. Né? Pode continuar. Mas há algo convencionado. Cada denominação convenciona suas práticas, inclusive de recepção de membros. Sim, sim. E tem igreja batista que ela é ultra restrita. Celebra a ceia exclusivamente para os membros da igreja local. Sim. Mesmo seja um batista de outro lugar. É fechado. Casos, né? E antigamente até fechava a porta. Né? E tem a ceia que ultra restrita, né, que é só para o local, e a restrita, que é só para batista. Sim. E aí vai abrindo mais. Né? Particularmente as igrejas por onde passei, a gente sempre buscou dar fundamentação bíblica para as práticas, mesmo que em alguma coisa contrariasse o convencionado. Entendi. Por exemplo, teve ocasião que eu reuni 12 crianças que eram convertidas, esse era o pressuposto, mas ainda estavam na classe de discipulado para o batismo, e elas serviram como na diaconia, servindo a ceia. E houve a compreensão da igreja local. Tem igreja local que isso é abominação, né? Eu estaria pecando como um pastor batista. Mas é sempre bom a gente trazer a fundamentação bíblica. Ela é maior do que o convencionado por essa ou aquela denominação. E quando a gente vai para a Bíblia, né, o batismo, ele, como eu falei, ele tem a simbologia. O que é que ele simboliza? O símbolo não pode ser maior do que o que lhe deu origem. Né? O batismo simboliza o novo nascimento, a conversão, né? o regenerar, a obra de Cristo, né? Que foi morto e ressuscitou. Então, nós morremos para os pecados e temos uma nova vida para Cristo, né? Isso mediante a fé, a obra de Jesus Cristo. Então, tem essa simbologia, tem o pertencimento, né, à comunidade local, não à igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo você entra a partir do momento que você se converte. Temos o exemplo no ladrão da cruz, o ladrão que se converteu ao lado de Jesus. Temos o exemplo dos apóstolos conversando com o carcereiro, e é interessante que lá não diz, olha, crê em Jesus Cristo, seja batizado, será salvo tu e tua casa. Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Posteriormente, eles são batizados. Então, a ordenança do batismo deve ser batizado. Mas se até lá tropeçar, bater a cabeça e cair, vai para a presença do Senhor como um salvo, porque a salvação se dá pela fé. Então, o batismo, a fé não precisa do batismo, o batismo precisa da fé. E se formos nos reportar o batismo, né, não nos termos que estamos dando aqui, mas como ritual de pertencimento, de aliança com Deus, nós temos a circuncisão, que os judeus praticavam. Para ser judeu, para fazer parte da aliança, teria que ser circuncidado. Então, tem o literal, o fato em si, que era um cerimonial, mas tem aquilo que se dá no coração, a aliança com Deus. E quando Paulo traz para Cristo, né, Cristo é a nossa circuncisão, ou seja, Cristo é a nossa aliança, Cristo é o nosso batismo. Então, mas sem a fé, nada disso se dá. Eu lembro, só para fechar, voltando para o Paulo, não sei como é que você vai conduzir, eu conheci uma irmãzinha lá na Paraíba que ela, até onde eu sabia, ela tinha passado já por 8 batismos. Ela gostava de se batizar. Oxi. Tudo quanto era igreja, se batizava, né? Tal, tudo. E aí tem igreja que não considera o batismo de outra igreja, que não é o nosso caso. Se realmente a pessoa... Uma das perguntas que nós fazemos é o seguinte: você tinha convicção de fé em Jesus Cristo quando submeteu o batismo? E, obviamente, se a igreja é uma igreja séria, não aceita, né? Porque tem muitas seitas, como o mormonismo, por exemplo, que batiza o batismo por imersão, nas águas. Então, opa, peraí, então vamos conversar, a doutrina é essa, se crê de tal forma, etc. Então, aqui nós cremos com base na Bíblia desse modo. A irmã crê assim, aí não vamos batizar novamente. Aquela pessoa não foi batizada. Ela entrou e saiu das águas por um pressuposto totalmente equivocado, que não correspondia à fé em Jesus Cristo como único suficiente Salvador, que é o que precede esse ritual, que é bom para que não haja confusão, né? Tem outros batismos que nos trazem à mente a questão da ação espiritual, da transformação, né? Da transformação. Foi? Tranquilo. Vamos lá, Paulo, quero te ouvir também, e aí... Qual a pergunta? Não é pergunta, não. Só vou pedir para você explorar um pouquinho essa dinâmica. O Javan até colocou bem, da forma como o batismo é utilizado. Eu estou entendendo a sua defesa. Sim. Mas eu acho que institucionalmente, dentro da nossa religiosidade, vamos dizer assim, o batismo ele perdeu o sentido. Sim.
Porque e você colocou muito bem. Não quero explorar essa questão da ceia, porque eu acho que é um outro tema. Mas, por exemplo, só participa da ceia quem foi batizado. Só exerce cargo quem foi batizado. Sim. Não parece que virou uma coisa muito mais institucional? Sim. Ou seja, faça parte do clube Exatamente. e ganhe os benefícios. Exatamente. E aí o Javão, eu acho que ele foi cirúrgico na fala. Parece que, biblicamente, a gente não tem essa instrução aí. Legal. Não, então, é justamente isso. E o pastor, achei legal, o pastor Javão, eu sempre gosto de dialogar com ele, porque eu vejo muita sinceridade, né? Um homem de Deus, de caráter. Ele fala assim, o pastor PH sabe onde toca, ou seja, sabe mexer na ferida. Por quê? Porque a gente, nós como obreiros, né, tem a questão litúrgica, né, a prática da igreja, e tem aquilo que todo obreiro, até talvez você que é pastor obreiro, passa por essa saia justa, não é, pastor Javan? Porque é justamente isso que você falou, Zeca. Tem coisa que é institucional, e você tá ali, às vezes você fica num beco sem saída, saia justa, beco sem saída, e tem muita coisa que não tá nas escrituras. Qual que é a base? Porque fulano de tal, ciclano, isso gera até um choque. Se você não tiver flexibilidade, se você não for maleável como obreiro, você acaba um pouquinho complicado. Então, é justamente essa questão. Bom, a primeira questão que o pastor Javan tratou, vou abordar isso. A Brit Milá, que em hebraico é a aliança do corte, instituída por Deus a Abraão, muitos especialistas do Novo Testamento vão dizer que essa aliança do corte, que o batismo ele é a substituição da Brit Milá. E se isso é verdade, então a gente começa a ter algumas análises. Eu começo com Mateus capítulo de número 10, versículo de número 32, quando ele vai dizer o seguinte: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Porque em Mateus capítulo de número 10, Jesus vai enviar os 12, e aí depois ele vai enviar os 70, e aí ele começa dando autoridade para os discípulos para realizar a pregação do evangelho, e essa junção de Mateus capítulo 10, atrelada ao discurso final, que é Mateus capítulo 28, versículo 19, 20, vão, ide, façam discípulos em meu nome. E aqui está o calcanhar de Aquiles. Façam discípulos em meu nome. Vamos começar fazendo a pergunta para o texto. Como se faz discípulos? Façam discípulos em meu nome, batizando-os. O início do ministério, que alguns vão dizer matites, em grego matitussats, que é alguém que está ali para fazer parte daquele aprendizado, um aprendiz. O aprendizado na obra começa a partir do batismo, segundo as palavras de Jesus. E esse Mateus capítulo 10 vai, prega, e qual que é? E aí, isso aqui que eu vou dizer, Zeca, e aí eu sei que não tem essa questão de ortodoxia hoje, porque ortodoxia hoje é bem relativo, não é? Mas o que eu estou falando é o que a maior parte da cristandade defende, que o confessar diante dos homens não é você ficar saindo por aí gritando Jesus, eu te amo, não é você ficar saindo nas redes sociais dizendo assim, Senhor, colocar um adesivo no carro, foi Deus que me deu, amanhã ou depois, né? Tem toda essa história. Mas é o quê? Que o batismo, e o pastor Javan acredita que, pelo discurso do Senhor, é a confissão pública que agora você foi inserido no reino de Deus. Vou abordar uma questão que eu queria trabalhar mesmo defendendo um lado, mas aí tem essa ideia do outro lado. De onde surgiu, ou da onde surgiu essa questão da igreja não é obrigar, mas defender que só pode participar da ceia se a pessoa for batizada em águas. É justamente desse discurso de que o batismo é o pontapé inicial para o ministério cristão, nas palavras de Jesus em Mateus 28, 19, é uma grande base. Mas a igreja começou a defender isso com mais afinco a partir de um documento cristão do primeiro século chamado de Didache ou Didaque ou Didaque. Tem 3 formas, dependendo daí da região, porque é o que o pastor Javão falou, inclusive. Eu morei em João Pessoa, eu morei na Paraíba, ali, então eu conheço Cabedelo, conheço ali Campina, toda aquela região, fiz missões lá,
inclusive a JUVEP, né, que está ali, doutora Bárbara Burns, muitos outros irmãos ali, pastor Gilvan Rodrigues e muitas âncoras do Evangelho no Brasil. É muito bom, a saudação também para os irmãos da Paraíba. Então, você pega essa estruturação e você vai analisar. Quando você analisa, você tem esse documento cristão do primeiro século, chamado Didaque, Didarré ou Didaque, que vai abordar a seguinte questão. Capítulo de número 9, versículo de número 5, vai falar que se... Vou até ler o texto, para não ficar, como o Zeca diz, assim, ele é bem colocado, para não ficar nas minhas palavras, é o crente pentecostal, meu irmão. Deixa o texto falar. Só para não ficar nas minhas palavras, o texto diz o seguinte, ninguém coma nem beba, para deixar a bomba já para esse tema aqui, ninguém coma nem beba da ceia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor, pois sobre isso o Senhor disse, não dei coisas santas aos cães. Mateus capítulo 7, versículo 6. Isso aqui dói o coração e os ouvidos, mas é um documento cristão que circulava no primeiro século da igreja, como dizem os sábios e os historiadores, é um documento que circulava no berço da igreja. Esse documento vai falar que se a pessoa não fosse batizada, ela não poderia participar da ceia. Não sou eu que estou defendendo, tá bom? Nem é esse o nosso tema. O que eu estou tentando dizer é o seguinte... Nem é o bíblico. Isso, exatamente. O que eu estou dizendo é o seguinte, de onde veio ou da onde veio a base que começaram a defender com mais afinco. Então, para mim, Zeca, pastor Javan, essa ideia do batismo, primeiro, ele tem um ponto muito forte na substituição da Brit Milá. Porque a Brit Milá, o que é a Brit Milá, pastor? A circuncisão. Para concluir, a circuncisão, se o batismo vai substituir a circuncisão, no 8º dia o menino tinha o prepulso cortado. Então você tem o início da vida. Se ele é a substituição, então ele é o início, o pontapé inicial da vida cristã através do batismo. Então batiza a criança, então. Essa é uma boa base, embora eu não defenda isso, e aí é justamente como trabalhar essa ideia do contraponto. Eu não sou a favor do batismo infantil, porque se ele substitui a prática... É um outro tema, mas se ele substitui a prática, tem a questão da consciência. Até que ponto podemos classificar se é criança ou não? É um tema top, hein? Sim, porque Pastor Javan gosta. Você poderia entrar aqui, como a gente falou no início, em tipos do batismo. Bom, vamos lá, Javan, devolver a palavra ao irmão aí, suas contribuições, por favor. A Brit Milá, ele tocou num tema que é muito interessante. A gente tem a ideia de que a circuncisão, bem como o batismo, no contexto do cristianismo, é uma tradução externa de uma ocorrência interna. Tem que ter fé, acreditar na aliança. Né? Você pode passar pelo processo do ritual da circuncisão, por alguma conveniência, como até muitos fazem hoje, mas que no coração você não acredita naquilo. Então não vai ter a bênção que advém da fé, porque a bênção advém da fé. Sim. Não adianta uma declaração, um envolvimento ritualístico, religioso e etc., se não corresponde à sua fé. E é nesse sentido que Jesus Cristo vai deixar claro, os apóstolos vão deixar claro que, e naquela época principalmente, porque o batismo, né? Eu não chego a sentenciar como o pastor Paulo Henrique, que é o início da vida cristã. Para mim, o início da vida cristã é no momento da conversão, no ato da conversão, que você, confrontado pela palavra, pela ação do Espírito, você se converte, tá? O start do arrependimento e crê em Jesus Cristo, inicia a sua nova vida. Aí você vai... Obviamente, inevitavelmente, se houve conversão de fato, você vai cumprir as ordenanças com discernimento. Lembra que Paulo... Estou tocando na ceia só por causa dessa relação, né, que há em alguns lugares. Para participar da ceia tem que ser batizado. Que Paulo vai dizer lá aos Coríntios, olha... Tem muita gente dormindo aí porque está fazendo sem discernimento do corpo de Cristo, praticando sem a compreensão, eu diria mais, praticando sem a verdadeira fé, porque tudo tem que ser movido na fé. E, de fato, do ponto de vista externo, institucional, né, público, o batismo é um ritual de iniciação, que você vai dizer, aquilo que você teve no particular, a sua experiência de fé com Deus, você vai
publicá-la. Porque essa ideia, Zeca, de tornar pública a sua fé, o Velho Testamento está rico disso. Né? Você vê Davi, profetas e etc. Os salmos mostram o quê? Uma experiência particular que o salmista diz, eu tenho que publicar isso, falar para o povo, né? Porque é um dever. Jesus diz, ora no teu quarto em secreto e o Senhor te responde publicamente, porque nós não temos do que nos envergonhar. E o batismo, naquele tempo principalmente, tinha que ter coragem. Né? Tinha que ter coragem para publicamente dizer, olha, eu estou numa nova vida, numa nova fé, abdiquei, renunciei a outra fé, e é isso aí. Vai me aceitar ou me rejeitar. Isso, exatamente. Não é o caso hoje. Estou pronto para ir para a arena. Por isso que tem na linha até do que o pastor Paulo bem lembrou, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai, dos anjos dos céus. Porque o batismo você ia exteriorizar algo que está dentro de você. Você crê, né? Está na sua boca. Você crê e confessa. E todos os símbolos têm que ser visíveis. Né? A serpente do deserto tinha que estar visível. A arca tinha que estar visível, para dar testemunho da fé, testemunho do compromisso, e voltando à questão da circuncisão, da aliança com Deus. Quando a pessoa é batizada, diz, olha, fiz uma aliança com Deus, me arrependi dos meus pecados, reconheci que sou pecador, e mais do que isso, reconheci que tenho salvação em Jesus Cristo, que pagou o preço por mim, eu sou um justificado, e quero que você venha para mim, venha junto comigo. Por isso, eu vou pregar o evangelho, fazer discípulo, porque a gente tem que sempre também fazer um contraponto em termos semânticos, né, daquilo que significava ser discípulo naquela época e hoje. Né? Com o tempo, discípulo passou a ser... Discípulo até perdeu-se, quase não se usa essa palavra, senão no meio cristão. Mas discípulo é ser um aprendiz, ser aluno. Só que naquele contexto, o aluno seguiu o mestre. Mais do que um conceito, uma teoria, etc., a vida do mestre, imitava o mestre. Então, seguir a Jesus era fazer aquilo que Jesus disse. Né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E tomar essa cruz se dava no coração, mas no encarar uma vida com Jesus, mesmo contrariando a sua volta, por vezes a família que ia rejeitá-lo, ia deserdá-lo, mas ele assumia isso publicamente, porque tudo que é feito público no contexto da comunidade cristã edifica os irmãos, né, vendo o comprometimento dos novos, e impacta, testemunho para que outros que não são crentes venham a crer com base no testemunho. Por isso que realmente é importante se batizar por efeito. O batismo não é uma finalidade, ele é uma consequência de uma experiência de fé com Cristo, com Deus, que você tem que partilhar. Paulo diz, né, o amor de Cristo nos constrange. A isso, eu vou fazer sem medo, né? Porque aquele que está em mim é maior do que está no mundo. Eu sei o que eu era antes e para onde eu ia sem Cristo, né? Agora eu sei quem eu sou e para onde eu vou em Cristo, e eu quero que outros saibam disso. Por isso que o batismo é um testemunho público, mas a gente não deve dar mais poder ao ritual do que o simples, né? Por ser simples que não é importante o fato de que ele traz à luz aquilo que está lá dentro de mim e eu exteriorizo. Sim. Paulo, vou pedir para você explorar esse aspecto aí, e você tem defendido aí o pensamento que é majoritário no nosso meio, e isso não tem dúvida. Mas aí surge uma outra questão, principalmente com relação a essa questão do batismo, que eu vejo da seguinte maneira, quero que você nos auxilie aí. Não é dado o batismo um poder que ele não tem, quando, por exemplo, você mesmo falou na sua fala inicial, isso é um pensamento majoritário aqui. Não vou me batizar porque eu ainda tenho pecado. A água limpa pecado, então? É o poder? Que poder que a água tem? Tá, né? Aí, ó. Quando, na verdade, parece... A fonte da juventude? Então, parece que, de fato, tem o pessoal da polícia que gosta disso, né? Uma desinteligência. Sim. Nesse entendimento. Tem alguma coisa que está errada aí. E às vezes a pessoa se converte, congrega, mas ela fala, ainda não vou batizar. Sim. Não, ainda não está na minha hora. Não, ainda... Como se o mérito dela fosse dar acesso ao batismo. Como é com a ceia também. A ceia é a mesma coisa. A pessoa fala, não, essa semana eu estou em pecado, eu não vou participar da ceia.
quando parece que não é isso que Paulo fala também. Vai, por favor. É complicado. Essa questão mística do batismo... Dos rituais em geral, isso, né, pastor? Sim, exatamente. Sim. Eu falei isso num outro programa, num diálogo com outro companheiro, quando eu falei essa questão de rituais e ritualística, ele se assustou, como se isso fosse novidade no cristianismo. Não. Né? O ritual, ele sempre fez parte da cristandade. Agora, o contraponto, Zeca, a essa questão levantada, pastor Javan e nossos queridos telespectadores, se a água tivesse o poder de limpar pecado, e o senhor fez uma colocação que eu achei muito plausível, quando o senhor fala que o batismo ele vai externar aquilo que já fluiu dentro, porque a mudança começa de dentro para fora. Perfeito. Você vai externar aquilo que você já sente de fato, a segurança. Então, você começa a expor aquelas questões. Então, se o batismo não limpa, não lava e não muda ninguém, essa é a grande realidade. O batismo não muda ninguém. Jesus, sem pecado, não precisava mudar nada. Por que ele se batizou? Então, já começa daqui. Não, é um diálogo que eu acho legal, Zé. Então você pode falar, fica à vontade. Não, mas é exatamente para isso. Aqui é o contraponto, né? Mas é para externar publicamente aquilo que você já crê. Toda a justiça, todos. O que eu entendo do batismo, né? É que ele é um benefício ao cristão. Exatamente. Então você já professou a fé em Cristo, você já foi regenerado, você já se arrependeu, você já se transformou, aí você tem o benefício de fazer parte dessa comunidade através do batismo. O batismo vai ser um símbolo daquilo que você já acredita. Verdade. Baseado nos méritos de Cristo, porque ele conquistou isso por nós, né? Inclusive, Zeca, não te cortando, mas você sabe que, às vezes, muitos casos, pastor Javan, muitos obreiros, por conta de inexperiência e muita inocência, eles colocam medo nas pessoas. Sim. Existe a doutrina do medo. Se você está fumando ainda, você não vai se batizar. Se você está bebendo ainda, você não vai se batizar. Ou se você batizou e fez isso, aí você aí perde a salvação. Aí o que aconteceu? Não, aí você tem que batizar de novo, que é o caso que o senhor justamente falou, que é o caso daquele irmão que batizou 10, 15 vezes. Sem dúvida. Né? E é terrível, Zeca. Desculpa. Não, fica à vontade. A gente tem que ter cuidado, porque, às vezes, a boa-fé pode levar a uma heresia. Uma heresia. E sempre que você dá importância a algo como para completar a sua salvação, você está afrontando a obra de Cristo, dizendo que ela não foi suficiente e trazendo para você um mérito. E me compreendam os ritualistas, né? Para uns é muito cômodo valorizar o ritual, porque o ritual, infelizmente, está na mão ainda hoje de quem? Do homem, né? Do homem, dos sacerdotes. Sim. Coisa que não era para estar, porque esteve até o Antigo Testamento, e em Cristo existe o sacerdócio universal do crente que deve se aplicar a tudo. Não estou dizendo que batismo, qualquer um vai se batizar sozinho, sim, né? Sim. Tem a questão da prática, né? Mas para alguma... Mais uma polêmica. Vou mergulhar e me batizar sozinho. Se eu entrar nas águas e falar assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vale, tem que ser através Entendam-me que não é nesse sentido, né? Não é nesse sentido. É no sentido de que quando você tem... A mão não está no sacerdote que oficia o batismo. Está na fé em você, que lhe salvou, que levou você a se submeter. Aí eu gostei muito da colocação do Zeca, né? O Zeca é um guru, Varão. O menino conhece um pouco, né? Brincadeira à parte. Ele só não tem tamanho, mas que é questão. Eu tenho cuidado com a palavra privilégio, tal, mas o batismo é uma honraria de identificação com quem? Com Cristo. Exatamente. E com o corpo de Cristo. Volto a dizer, não é condição, mas quem é salvo tem essa bênção de participar do batismo, participar da ceia do Senhor. Isso. E de toda a vida cristã eclesiástica com o mérito de Cristo, coisa que ninguém tem. Privilégio. Por isso que se não crer nesse mérito de Cristo, vai entrar e sair das águas apenas no máximo com um banho. Você nadar. Só para... Então é o seguinte, você vê que as ideias elas batem, né? Mas continuando aqui, algumas informações, pastor Javan, talvez esse seja meu último discurso, até por conta do nosso tempo, que graças a Deus a gente dialogou. Não descanse, quiser, que hoje o programa vão ser 3 horas. Aleluia, ouvinte. Com sono. O que acontece é o seguinte,
No discurso da igreja primitiva, Zeca, nós tínhamos algumas sequências. E aí eu mostrei, na segunda ou na terceira fala, que a ordem era pregar o evangelho e, na sequência, batizar. Ficou claro em Marcos 16, em Mateus 18, em Mateus 28, 19. Parece que os discípulos entenderam essa mensagem e, de fato, isso aconteceu. Atos, capítulo de número 2, o versículo de número 40, diz assim: com muitas outras palavras, os advertia, insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Esse é o texto de apreço, ou em apreço. Versículo 41 do capítulo 2. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo com cerca de 3.000 pessoas. Olha só, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia teve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Depois a gente tem uma conversão de 5.000 e essa conversão, conforme o pastor Javan disse, que não era o batismo, mas era a conversão era seguida da confissão pública que a igreja defende, que era então realizado o batismo, Atos capítulo 2. Mais um exemplo, um caso clássico que eu arrumei uma briga na internet por aí, que inclusive esse tema, vai uma dica, se possível, né? Me coloca à disposição com toda a simplicidade. Deve-se dar um curso para antes do batismo? É necessário tava na ponta da língua aqui. Dar um curso de batismo? E eu vou entrar nesse texto para deixar um pleonasmo. Sim. Justamente o texto de base pode ser esse aqui. No caso de Felipe, então vai, 1 minuto. O eunuco, o pastor Javan comeu meu tempo, aí eu tô brincando, viu, pastor? É só para deixar, eu vou concluir agora. Dizendo o seguinte, Atos capítulo 8, versículo de número 38, diz assim: assim deu a ordem para que parasse a carruagem, ou o versículo de número 36, perdão. Prosseguindo pela estrada, chegaram num lugar onde havia água, e o eunuco disse: olhe, aqui há água. Ele mesmo identificou, ele sabia da história. O que me impede de ser batizado? Diz Filipe, você pode se crer de todo o coração, porque a ideia está no crer aqui. Então entenda que para ser batizado, você precisava confessar de antemão. Então não é que o batismo era a confissão era se você crer de todo o coração. Aí ele respondeu, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Assim deu ordem para que parasse a carruagem e Filipe batizou o eunuco, para concluir na casa do centurião Cornélio, que aí aqui que é a inversão da questão da ortodoxia da igreja, que no caso de Cornélio eles foram batizados primeiro com o Espírito Santo para depois ser batizado nas águas. Outro tema, qual é a sequência das regras? Você primeiro é batizado nas águas para ser batizado com o Espírito Santo, que é o que a igreja defende, ou você é batizado com o Espírito Santo, pode acontecer que nem nesse caso, e depois ser batizado nas águas. E deixa a minha paz. Mas você vai perguntar isso para o presbiteriano, a resposta é fácil. Primeiro é batizado com o Espírito, né? É que os pentecostais fazem uma diferenciação, uma outra experiência, né? Isso, que não é o que eu defendo. Aí é um debate bom. Mas é um debate bom demais. Dá para trazer 2 pentecostais. Que antes de devolver a palavra para a gente encerrar o bloco, Javan, você levantou uma bola que eu particularmente acho muito interessante, que é essa questão do curso para ser batizado. Sim, esse é um tema fantástico. Nossa. Do tempo para ser batizado. Tem igrejas que fazem isso uma vez por ano, no aniversário da igreja. Tem uma série de regras que, biblicamente, parece que não sei de onde os caras tiraram, porque os textos são claros. Sim. Converteu, batizou. E outra polêmica aqui para encerrar, eu acho que esse daí também dá um tema legal, que você falou, quem que pode batizar? O texto de Jesus é claro, fazei discípulos e batizai. Jesus não está falando para o líder fazer, pelo que dá a entender ali, é o cara que ensinou, é o mestre. Sim. Pode batizar. Então, se eu ensinei o Paulo nos caminhos da fé, eu, não sou pastor, posso batizá-lo. E só um segundo, antes do pastor Javan, você sabe que isso é uma polêmica tão gigante, porque alguém pode aparecer e falar o seguinte, mas os discípulos estavam no final do ministério e eram os apóstolos. Mas tem um segredo. Lá no início do ministério de Jesus, depois de Mateus capítulo 10, João Batista perde a cabeça, e aí Jesus assume o ministério de João. Isso é profundo. E aí, o pessoal fala que Jesus batizava, mas Jesus não batizava ninguém. No início do ministério, quem batizava eram os discípulos. Eles ainda não eram apóstolos.
deixo minha paz. Sim. Não, bom, eu particularmente também sou muito tranquilo com isso. Não que eu defendo, são as lebres, né? De novo, a gente volta naquilo que a gente falou, uma institucionalização. Que eu entendo até por uma questão de controle. Etiqueta, né? É igual você falou, por exemplo, por que o cara do louvor tem que ser batizado para participar do louvor? Tem que ser convertido, né? Se tecnicamente ele é só um voluntário, assim. Algumas igrejas têm ministros de louvor. Tem salário e tal. Eu não sei, assim... Eu não sei. Os caras tiraram isso, eu fico perguntando também. Mas dá muito tema. Javan, desculpa. E aí a culpa não foi nem do Paulo, a culpa foi minha. Eu que fiquei falando e tomei seu tempo. Então, antes do intervalo, 1 minutinho. 1 minutinho? Porque daí eu preciso chamar o intervalo. Eu não vou defender os que fazem o discipulado, né? Mas é também uma prática batista a gente não batizar imediatamente. Não que, se houver necessidade, não batizemos. Eu já batizei. Estava na fila do batismo lá, tal, e chegou alguém e disse, pastor, eu tenho que me batizar hoje e tal, e a gente disse, então vai entrar no batistério, a igreja é que decide, a igreja decidiu, criou um testemunho e foi batizado. Mas se fez isso para evitar a banalização do batismo, né? Porque também, se nós temos que o batismo não salva, de repente a pessoa pode esperar, né? Não há uma lei do imediatismo, há uma ordenança que se sucede, né? Que isso não deu hoje, é igual o caso aí de Filipe e Eunuco, né? Se só no dia seguinte eles encontrassem água, ia batizar só no dia seguinte, né? Se fosse por aspersão, pegava a água que todo mundo já levava para beber, né? E já ali mesmo fazia, né? Por isso a necessidade de encontrar água suficiente para o batismo. Mas tudo, e no texto que o irmão mencionou, o pastor Paulo mencionou, os que aceitaram, ou seja, os que creram. Em nenhum lugar o batismo ele não é precedido pela fé. Em todo lugar é preciso crer para dar o testemunho público, né? Do batismo que ocorreu pelo Espírito Santo no ato que você creu. Porque quando ninguém crê em Jesus Cristo, ninguém nasce novo se não for por ação do Espírito Santo de Deus. O milagre da conversão se dá pela palavra, por mediação do Espírito que toca o pecador que a recebe, e ele se converte. Ali ele foi batizado, como a igreja foi batizado com o derramado do Espírito em Pentecostes, né? Daí por diante, há todo um enchimento, uma dependência, um mover para ter o fruto do Espírito, um revestimento, capacitação para fazer a obra do Senhor, mas nenhum rito, volto a dizer, é maior do que aquilo que ele representa, né? E não pode estar na mão de alguns. Na Igreja Batista, pastor Paulo Henrique, a gente liberou, há muito tempo atrás, as missionárias a fazerem batismo, a dar a ceia do Senhor e etc., por essa compreensão, né? Porque foi algo convencionado institucionalmente para atender um momento. Mas não tinha fundamentação bíblica. Como não tinha também fundamentação bíblica, a gente solta a esmo, né? Aí, por segurança de valor do testemunho, se deu, né, a oportunidade, e aí fluiu, porque é de Deus isso, realmente. Se é convencionado, você respeita ali, tal, não precisa escandalizar e fazer o rompimento, mas que seja feito algo com compreensão e fundamentação bíblica. E só para fechar, Zeca, porque o pastor Paulo Henrique usou quase todo o meu tempo. O senhor usa o meu, usa o senhor. É que a gente tem que ter compreensão que, assim como o Didaquê, ou como queiram dizer, como diz o pastor Paulo, né, era a construção daquilo que ia orientar a igreja. Né? Assim como o da lei, etc., os profetas, foi uma construção a orientar a fé do povo hebreu, que os apóstolos estavam aprendendo ainda. Basta ver as controvérsias. Paulo, Barnabé, Pedro e etc. estão aprendendo a fazer a transição. E nós temos que ter essa compreensão. E isso só dá respaldo para que a gente tenha clareza e irmos buscar aquilo que é indispensável, é essencial, que traduz realmente o comprometimento com Cristo e a prática da igreja, que tem como compromisso levar essa mensagem de salvação para que o que ouve, tocado pelo Espírito, venha a crer e, por consequência, obedecer com compreensão do poder, da graça de Cristo. Ritual nenhum salva ninguém.
né? Você é salvo, meu querido, pela fé que você tem em Jesus Cristo, e se você tem essa fé, você vai ser constrangido, no bom sentido, a praticar as ordenanças, dando testemunho corajoso e público para que outros também creiam. Obrigado, Javan. Desculpa, a gente só precisa ir para o Tranquilo. intervalo aqui. E só para finalizar esse bloco, aqui no próximo bloco vai ter tempo para as considerações finais, para a gente ser justo também, o texto de João diz que tem que nascer da água e do Espírito. Então, encerro com essa. Vamos pro intervalo aí. O Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo Henrique, o pastor Javan Ferreira, e hoje falando sobre a questão do batismo. Quem não é batizado nas águas, pode-se dizer cristão? O primeiro bloco, bom, foi de muito aprendizado, muita conversa. Tenho certeza que você em casa ficou igual eu aqui, né? Doido para participar, para falar, para contribuir. São assuntos muito interessantes que falam sobre a nossa vida cristã. E que a gente sempre quer dar o nosso pitaco também, né? E eu fico muito feliz de contar aí com a sua participação. E neste bloco, como a gente extrapolou um pouquinho do tempo no primeiro, nós vamos ser mais objetivo e ir direto às considerações finais e conclusões, tá bom? Paulo, você dá a honra do Javan terminar o programa hoje? Com certeza, Pode ser? né? Tá bom aí, Javan. Então, hoje você vai ter o privilégio de encerrar o programa. Lembrando que não é sempre. Não é sempre. Normalmente a gente, como o Paulo já começou o primeiro bloco, né? Você começaria o segundo. Mas hoje, a seu pedido e muito gentilmente cedido pelo Paulo, nós vamos inverter. Então, o Paulo começa, o irmão encerra, tá bom? Eu acho que ele preparou uma granada ali. Por isso que ele quer finalizar. Ele já veio de casa com ela. Vamos ver. Quantos minutos, Angélica, a gente pode dar para os convidados? 3 minutos para cada um. Então, vamos lá, Paulo. Considerações finais. Queridos, ficou claro, a gente expôs os textos bíblicos mostrando que a pregação do evangelho era seguida da manifestação de quem era alvo dessa mensagem, era demonstrada através da fé, despertava esse crer no coração, e a sequência desse ministério, dessa obra, era batizar. Uma coisa que foi levantada muito bem, que é João capítulo de número 3, mas não é o João 3,16, no diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele fala que, em João capítulo 3, versículo de número 5, Jesus respondeu: digo a verdade, que ninguém pode entrar, olha aqui, isso aqui é uma bomba, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então a água, ela é um elemento que dentro do ritual cristão do batismo, ela simboliza uma pureza, uma transformação. É só o símbolo, porque a transformação começa de dentro para fora. Se você não nascer do alto, ou seja, pensar com as coisas do alto, nada vai mudar. Você pode descer as águas 999 milhões de vezes, que a sua vida vai continuar o mesmo. É um símbolo que você realmente faz parte do reino. Como é, Zeca, por exemplo, você assinar um contrato. Você assina um contrato. Se você quebrar o contrato, vai valer do quê? Você quebrou o contrato, você vai responder judicialmente por aquele contrato. Sim. E é a mesma coisa que acontece no âmbito cristão. Quero te agradecer por essa audiência fantástica que tem a força do Vejam Só. Zeca, muito obrigado. Pastor Javan, mais uma vez, muito obrigado pela cordialidade. Desculpa ter tomado o tempo do senhor, se eu tomou o meu. E tá tudo bem. Você nos acompanha nas redes sociais. Me segue aí, porque tem conteúdo demais para você. @prpaulo.oliveira. No YouTube também sempre tem um corte, sempre tem alguma coisa para abençoar você e o seu ministério.
Queria mandar um abraço para o pastor Omar, lá na divisa da Guiana Francesa. Nós estaremos juntos aí nesse mês. É um abraço também. E um abraço para todos vocês, que eu não vou lembrar de cabeça, não vou ficar com a cola do celular aqui. Você que vai me receber na sua igreja, no seu podcast, aí no seu seminário. Obrigado, viu? Um beijo no seu coração. E mais uma vez, eu amo essa casa, porque aqui eu me sinto bem. O Vejam Só é um abraço, ele te abraça, ele te acolhe. Obrigado, viu, pastor? Obrigado a toda a produção. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Beijo no seu coração. Te espero no meu Instagram. Se você não for lá no meu Instagram, a mão do Senhor, aleluia, vai pesar sobre a sua vida. Obrigado. Paulo, vou até quebrar o protocolo aqui, cara. Você é demais, cara. Eu gosto demais de você. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela atenção com o programa. Os contatos do Paulo aparecerem, estão salvos lá no nosso perfil do Instagram também. Figura, é um homem de Deus, bênção. Obrigado, Obrigado mesmo pelo carinho, muito aí, meu irmão. Vamos lá, Javan, 3 minutos também para as considerações finais. Eu encurtei para o senhor entender, mas eu fui 1,5, hein? Para falar assim, não, pastor Paulo, tomou meu tempo. Eu marquei aqui, você começou aos 4 minutos. Meu mas Deus. Podia ser 10, que é bênção. E pastor Paulo e Zeca, que bom estarmos aqui. É graça, é bênção. Tenho o meu carinho, minhas orações. E reencontrar o pastor Paulo é sempre abençoador. Em todos os sentidos, né? Do relacionamento, pastor. E também da construção, né? Da compreensão do conhecimento, que a gente quer que seja bênção na sua vida que está linkada conosco. Tenha realmente essa convicção de fé em Jesus Cristo e seja obediente no contexto da sua comunidade de fé, nas práticas que estão ali propostas. Obviamente, não se submeta a nenhuma heresia, porque é a sua fidelidade a Cristo que está em pauta, e isso é maior do que qualquer ritualismo localizado ali na sua igreja, na sua denominação. Mas faça isso com compreensão, como diz o apóstolo Paulo, discernindo o corpo de Cristo. E esse texto, Zé, que ele é fantástico, né? Ele põe em ordem a casa, né? É do Espírito e da água, né? Tem que se dar pelo poder do Espírito em sua vida, em seu coração, por meio da palavra de Deus. E eu gosto sempre de pensar, né, e creio firmemente nisso, que na Bíblia nenhuma revelação é à toa, nenhuma palavra é inconsequente, há sempre uma razão de ser. E quando se trata da nossa salvação, que tem a ver com o nosso arrependimento e fé em Jesus Cristo, que traduz numa mudança de vida, João vai dizer que o Senhor é fiel e justo para o quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar. Então, quando você exterioriza isso, inclusive participando da cerimônia do batismo nas águas, você está dizendo, olha, assim como eu fui purificado, você também pode. Mas saiba que essa purificação se deu pelo poder do Espírito na minha vida, e aí eu estou testemunhando isso para que você creia e faça parte, né? Que esse é um chamamento para que outros venham. Por isso que a gente tem que ter compreensão. Não banalizar os rituais, as cerimônias propostas biblicamente, mas também não sacramentar. Não são sacramentos, ou seja, não tem graças neles mesmos, né? Não transmitem graças. São testemunhos da graça que lhe alcançou. E isso é muito sério, porque isso vai determinar a sua conduta de vida cristã, no seu relacionamento no contexto da igreja, bem como no compromisso de também ir fazer discípulo através da pregação do evangelho e do seu bom testemunho, porque, como diz o apóstolo Pedro, né, não é, e até era um texto que para mim o Paulo ia levantar, de 1 Pedro 3, 21 tal, e tudo, né? Que eu vou só ler rapidinho. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos de prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio das águas, que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo. Porque o que importa é a obra de Cristo na cruz do Calvário, que você crê nela e daí por diante vai cumprir todos os atos de obediência. Zeca, muito obrigado pelo convite mais uma vez, que bênção. E um abraço a todos
amigos, queridos, que estão aí sintonizados no Vejam Só, sempre abençoador, sempre Amém. abençoador. A gente que agradece, pastor Javan. Obrigado pelo carinho. Os contatos do pastor Javan também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Põe na tela o resultado da nossa enquete, que hoje nós temos que mostrar correndo. Vamos lá, como é que ficou aí? 86% dizendo que o batismo é essencial para ser cristão, tá vendo? Por isso que a gente comentou que é o pensamento majoritário, né? A maioria realmente pensa assim. A segunda opção ficou com 12%, né? Que o batismo é uma expressão de fé, mas não obrigatório. E o não sei com 2%. Apenas 2% estavam em dúvida. E obrigado a todo mundo que votou, que participou. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.